O que diz a Folha de São Paulo aqui é que o orçamento de 2026 sela o retrocesso fiscal sobre Lula. Olha o tamanho da tragédia que a gente vai passar em 2026 e 2027. Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Um governo que começou aprovando uma PEC das bonanças, uma PEC do dinheiro de graça, quebrando o teto de gastos absurdamente em 2023. Ah, não, porque precisamos disso, não sei o que lá e coisa e tal. Um governo que começou desse jeito, e tinha gente que dizia que não, mas o Lula vai respeitar o fiscal, né? E agora, em 2026, já abandonou completamente. Em 2026, era para ter superávit fiscal, meu amigo. Você acreditou nisso? Você foi das pessoas que acreditou que ia ter superávit fiscal em 2026? É, meu amigo, então eu vou te falar um negócio. Eu tenho um coelhinho da Páscoa aqui para te vender, meu amigo. Quer comprar um coelhinho da Páscoa? Eu vou te vender ele, porra. Existe, cara, é verdade. Você acreditou em superávit fiscal do Lula em 2026? Vamos entender essa lambança aqui, porque o pior não vai ser 2026, não, vai ser 2027. A Folha de São Paulo já deu a mensagem aqui, já falou tudo aqui. O orçamento de 2026 selou o retrocesso fiscal sobre o Lula. O que estão chamando de retrocesso fiscal do Lula, né? O equilíbrio fiscal é a ideia de que o governo deve gastar menos do que arrecada. O governo Lula aumentou imposto de tudo. Todos os impostos aumentaram e aumentaram absurdamente. Mas mesmo com a arrecadação recorde, o governo Lula continuou gastando mais do que arrecada. Por que isso? Porque o problema nessa história aqui é um problema de convicção. O Lula não acredita nessa história de que o governo tem que ser responsável, que se gastar demais cria inflação. Ele está imbuído na ideia, que era a mesma ideia dos milicos lá da época da ditadura militar brasileira, tá? Que é o governo que faz o país crescer, que é o governo que tem que gastar dinheiro para fazer o país crescer, que é o governo que monta a sociedade. Quando ele está absurdamente errado. O governo tem que ser uma consequência da sociedade, uma coisa posterior à sociedade. A sociedade é que é importante. Quando você coloca o governo adiante da sociedade, você acaba com corrupção, desperdício e ineficiência econômica. Isso é o pior, né? É o que eu sempre falo, a corrupção, o dinheiro em si perdido em corrupção é o de menos. O custo maior da corrupção é a ineficiência econômica. O governo acaba comprando coisas que ele não precisava comprar, acaba gastando dinheiro com shows que não precisava gastar, acaba inventando gastos que não fazem sentido. Por quê? Porque quer pagar corrupção, ou quer ganhar a corrupção da pessoa que vai contratar, né? Enfim, aqui ó, abandona-se o esforço para conter a dívida pública, que deve subir de 71,7% para mais de 80% do PIB. Qual a novidade aqui? Todo mundo falou isso lá no início do governo Lula, todo mundo sabia disso. Mas a Folha de São Paulo, o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga e aquela galera do PSDB, todo mundo fez de conta que não! O governo Lula vai ser um governo moderado, ele vai conseguir manter a dívida pública, ele vai ser responsável sim. O Haddad é uma pessoa muito responsável. Olha a cara de responsável do Haddad, né? E todo mundo falando, eu falando, pô, o tal do arcabouço fiscal é um calabouço fiscal, não tem nada ali, não tem nenhuma proteção, não tem um teto de gastos no arcabouço fiscal, tem um piso de gastos, o governo tem que gastar no mínimo tanto. Que negócio é esse? O governo brasileiro tem que ser limitado em cima, ele tem que ser proibido de gastar, porque gostar de gastar, o governo brasileiro gosta de gastar pra caramba, né? Aqui, ó, o presidente recusa debate sobre ajustes, ainda titulado a Fazenda o Haddad. Há muito se preocupa mais da reeleição do chefe do que da economia, já chutou a economia para lá. O pessoal falou que o Haddad é a nossa esperança, o Haddad vai conseguir convencer o Lula a ser responsável na economia. Porra nenhuma, o Haddad não tá nem aí, o Haddad já virou político, ele nunca teve aí, na verdade, né? Essa farsa do Haddad moderado sempre foi uma imagem que ele tentou passar, que nunca, só idiota caiu nisso, né? Idiota cai nisso mesmo, aí tem um monte aí no mercado financeiro, né? Não há dificuldade de entendimento entre o governo Lula e o Congresso quando se trata de aumentar despesas. Isso aqui eu tenho que concordar. O Congresso poderia ter bloqueado essa lambança do Lula. O Congresso não está nem aí para isso. Tanto no que tange a aumentar imposto, quanto no que tange a gastar mais dinheiro, o Congresso não está nem aí. Ah, mas o Congresso de direita, não sei o que lá. Infelizmente, existem sim alguns deputados de direita, alguns deputados comprometidos com a rigidez financeira, com o controle fiscal,
mas a imensa maioria dos deputados, inclusive os deputados que são ditos, entre aspas, de direita e coisa e tal, não estão nem aí, estão cagando solenemente para equilíbrio fiscal, querem é ganhar dinheiro, o meu negócio é dinheiro, quero é grana, eu quero é funfunfa, dinheiro no bolso, o importante é fazer a obrinha aqui no município. Felizmente, uma coisa positiva que a internet está trazendo também é isso, tá? Essa coisa que os prefeitos usavam muito de usar obra, né, no local para poder ganhar voto, isso era muito em função que o prefeito virava aquela ideia de que não teve prejuízo nenhum, vocês ganharam uma obra sem nada, eu que trouxe a obra para cá. E isso está caindo por terra, as pessoas percebem que tem um custo e meio que não atende o custo da obra, né? Aqui, ó, na derradeira votação da lei orçamentária na sexta-feira, dia 19, os parlamentares trataram de seus interesses diretos. Criaram uma maneira de acrescentar algo entre 10 e 11,5 bilhões às emendas destinadas a substitutos políticos, que deverão totalizar mais de 60 bilhões no próximo ano. Porque os deputados também têm que se reeleger, né? Os deputados também estão querendo reeleger, os senadores também, né? Para acomodar a conta extra, foram promovidos cortes, entre aspas, como de 6,2 de benefícios previdenciários. As aspas são necessárias porque aposentadorias e pensões são pagamentos obrigatórios, que não podem ser cortados. Mas provavelmente o que houve foi uma reestimativa, sabe-se lá com qual critério. Isso é um truque que o governo usa com muita frequência nesse caso, né? Veja, o orçamento é feito com base na estimativa de gastos e receitas do ano seguinte. Estimativa é estimativa, pode acontecer, pode não acontecer, tanto a receita quanto os gastos. E aí, se você mexe os numerozinhos da estimativa, você consegue melhorar o seu lado, né? É um absurdo? É um absurdo. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Mas os deputados fizeram assim mesmo. Essa foi a lógica deles, né? Também aprovaram diversas exceções aos limites fiscais. Então, não porque tem o limite fiscal, mas a gente tem a exceção de 10 bilhões para o Correio, 5 bilhões para as Forças Armadas e não sei o que lá. Ou seja, para que serve o arcabouço fiscal agora? Não serve mais para nada. Tudo está fora do arcabouço fiscal. Tiraram tudo do arcabouço fiscal. Aí que eu falo para vocês que é o grande problema, tanto do governo Lula quanto do Senado, do Congresso. Eles não estão convencidos de que realmente precisam evitar o gasto. E por que isso é uma tragédia? Isso é uma tragédia porque a inflação no Brasil é uma chaga. Já aconteceu várias vezes na história. Pode voltar a qualquer momento. E a inflação é uma merda. O pessoal mais novo não conviveu com isso como a gente conviveu nos anos 80. É uma tragédia, você não consegue planejar nada, os preços sobem de valor o tempo todo, você não consegue planejar porcaria nenhuma. E tá arriscado eles conseguirem exatamente isso com essa lambança que eles estão fazendo. E a ideia do Lula, ele já sabe, ano que vem vai ser terrível, mas 2027 vai ser pior ainda. Aí sabe qual que é a ideia do Lula? Foda-se. Se eu perder a eleição, o próximo cara que ganhar vai se fuder em 2027, não tô nem aí. Se eu ganhar a eleição, beleza, né? A economia vai estar quebrada, mas eu ganhei a eleição, eu que estou contratando o cofre ali, que eu tenho dinheiro do cofre, vou ferrar o Brasil mais um pouquinho por 4 anos. Essa é a ideia. O cenário só não é pior do que nos tempos da Dilma, porque hoje o Banco Central tem autonomia e carrega sozinho nas costas a política econômica. Era diferente na época da Dilma, isso é verdade. Mais um grande ganho de quem? De quem? Quem foi que botou autonomia no Banco Central? O Bolsonaro. Ao menos cumprindo a tarefa de evitar um descontrole inflacionário. Há um custo elevadíssimo, porém, na forma de juros de 15% ao ano. Ou seja, uma tragédia completa no orçamento do Brasil e também nas estatais. O INSS mostra como incompetência e corrupção são pragas que se retroalimentam. E é verdade. Por que o governo Lula gosta tanto de gastar? Porque se você gasta muito, é mais fácil você roubar. Se você gasta pouquinho, é difícil de roubar. Mas se você gasta muito, você é muito ineficiente, que diferença faz? O Lula jogou fora não sei quantos bilhões lá na refinaria lá do Maranhão, que não serve para nada. Que diferença faz roubar mais não sei quantos mil ali no INSS, né? Essa é a tragédia brasileira. Isso, infelizmente, foi o que os brasileiros votaram em 2022. Nós vamos pagar por muitas décadas ainda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?